Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Um Novo Investidor. Esse que é o seu canal preferido sobre finanças e investimentos, não é mesmo? Bom, se é, você deve fazer o quê? Já deixar a sua inscrição, se inscreve aí, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo, porque eu vou te falar, esse vídeo hoje tá top, velho, sério. Sem exagero, tá top, você precisa assistir. Se você quer saber sobre bitcoins, sobre criptomoedas, sobre blockchain, esse vídeo é essencial e você não deve perdê-lo. Então, compartilhe também para que outra pessoa possa ter acesso às informações. Não é justo só você ficar com esse conhecimento, né? Então, sem mais delongas, sem enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. Olha, galera, esse é um vídeo que eu tava a fim de gravar já tinha um tempo, tá? Mas eu sempre vinha adiando, até que aconteceu um fato que me fez falar, cara, eu vou gravar agora, esse é o momento, né? Que foi esse problema que nós estamos tendo aí no Afeganistão e tudo mais, né? Não vou entrar em detalhes porque não é o tema do vídeo, e sim o Bitcoin, mas houve um fato que me despertou para gravar esse vídeo de uma vez. E esse problema foi o colapso que o sistema bancário lá no Afeganistão entrou em apenas 7 dias. Como vocês devem saber, as tropas americanas foram retiradas de lá e com isso houve a invasão do grupo terrorista e com isso o Talibã tomou 26 das 34 províncias e além disso fez também com que o presidente exilasse o sistema bancário do Afeganistão. Sendo assim, a grande maioria das agências bancárias no Afeganistão fecharam suas portas e com isso as pessoas ficaram sem ter acesso e sem ter como retirar o seu próprio dinheiro. As poucas agências que ainda permaneceram abertas, como nós vimos em diversas fotos na internet, estão com filas estratosféricas. E com isso é provado mais uma vez que o Estado não consegue ter uma boa gestão do dinheiro da população e o quão frágil é o nosso sistema bancário tradicional, principalmente no mundo onde a gente vive hoje com vários extremistas e uma situação política muito complicada. E vamos combinar que não é de hoje que a gente vê histórias como essa, histórias de confisco, já aconteceu no Brasil inclusive. Então eu deixo aqui a pergunta, será que nós estamos realmente caminhando da melhor forma que a gente poderia caminhar? Será que o Bitcoin não seria então uma solução para esse sistema tão frágil e atrasado que a gente vê hoje em dia, que é o nosso sistema bancário e que é o Estado de uma forma geral? Então, para começar a falar sobre o Bitcoin, primeiro eu gostaria de colocar aqui na tela o que é de fato o Bitcoin. Isso nas palavras do seu próprio criador, o Satoshi Nakamoto. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, ou seja, em português, Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Repare que aí foi usada a palavra cash e não a palavra money para dinheiro. Cash em inglês significa a cédula, né? A nota de dinheiro, a moeda em espécie. E é isso que o Bitcoin representa. Ele é a digitalização de uma moeda. Por isso, a gente fala que é uma moeda digital, obviamente, né? É o conceito de você pegar a sua cédula ali de real, de dólar, ou seja, qual for, e digitalizá-la, de modo que ela continue sendo aquele mesmo dinheiro em cash, só que uma versão digital dele. E a questão do ponto a ponto, nós vamos ver mais detalhadamente ao longo do vídeo, mas resumindo, é porque o Bitcoin é uma moeda descentralizada. Ela não possui intermediários para validarem as suas transações e operações como uma moeda normal. O Bitcoin literalmente conecta você a outra pessoa com quem você quer transacionar, sem burocracia e sem intermediadores. O engraçado quando eu falo de Bitcoin com as pessoas, e também o que eu vejo as pessoas falarem muito na internet, é a questão de ganhar dinheiro com Bitcoin, eu vou investir em Bitcoin, eu vou comprar Bitcoin e tudo mais, e o Bitcoin vai me dar muito dinheiro, eu vou ficar bilionário, milionário com Bitcoin. Só que, cara, o objetivo desse vídeo não é falar sobre esse lado de você ganhar dinheiro com Bitcoin ou perder dinheiro, se o Bitcoin vai subir, se vai cair, qual o momento de comprar, se é agora, se é amanhã, não. O nosso objetivo aqui no vídeo de hoje é te mostrar o que de fato é o Bitcoin. Porque muita gente tem uma ideia vaga do que é essa criptomoeda, sendo que ela vai muito mais do que ser um ativo que vai te gerar um lucro. E esse exemplo que eu dei com relação ao Afeganistão é um exemplo do quanto o Bitcoin pode ser necessário no nosso mundo atual. E sendo o Bitcoin uma coisa necessária, nada mais necessário do que você entender o que é e como funciona
essa moeda. Para a gente poder falar sobre Bitcoin, eu vou colocar alguns tópicos aqui, né? Nós vamos falar detalhadamente sobre cada um deles e assim acredito que fique mais organizado e mais fácil para você compreender o que é o Bitcoin. Eu vou chamar esses tópicos de pilares do Bitcoin. E são eles: número 1, descentralização; número 2, mineração; número 3, blockchain; número 4, anti-inflação e escassez; número 5, privacidade; e o número 6, que eu não vou falar agora, vai ser só para quem ficar até o final do vídeo. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui com o nosso número 1 da lista. Descentralização. Bom, essa pode parecer uma palavra complicada, mas é fácil de entender. Vai por mim. Descentralizado é aquilo que não é centralizado, ou seja, aquilo que não possui um centro. No caso, o centro seria aquilo que comanda. A gente pode interpretar dessa forma. Se o Bitcoin é uma moeda descentralizada, significa que ela não possui nenhum órgão, nenhum banco, um banco central, nenhuma instituição financeira, nenhum governo, ninguém por trás dela que esteja no comando. Quando nós olhamos para o nosso sistema bancário tradicional, a gente vê que existe uma burocracia muito grande. Afinal de contas, se você quer fazer uma compra no mercado, por exemplo, você vai passar ali o seu cartão de débito, a informação daquela compra vai ser enviada para o seu banco precisa validar essa compra para que o dinheiro seja passado para a pessoa em questão. Só que essa validação envolve uma série de agentes intermediários, né? Existe uma grande burocracia por trás disso tudo. E é justamente essa burocracia, é justamente a gente ter essa instituição bancária por trás dessa transação que nos dá uma sensação de segurança. Afinal de contas, a gente vê como se tivesse alguém ali cuidando e zelando por nós e pelo nosso dinheiro. No caso do Bitcoin, não existe nada disso. Nada. É simplesmente você e a outra pessoa. Os dois transacionando sem nenhum intermediador. Não vai ter um banco ou uma instituição financeira por trás daquilo, não vão existir burocracias, não vão existir processos, não vai existir nada. Vai existir simplesmente você e a outra pessoa realizando uma transação. E é por isso que se dá o nome de peer-to-peer, né? Ou em português, ponto a ponto. Só que isso é uma coisa que para muita gente pode levantar algumas dúvidas e algumas suspeitas, porque afinal de contas, se não tem ninguém por trás, quem vai garantir que essa transação vai acontecer? Quem vai garantir que o meu dinheiro vai estar indo para o lugar certo? Aliás, quem vai garantir o meu dinheiro? E pior, essas transações na rede do Bitcoin são privadas, você não sabe quem está negociando com quem. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas enfim, no meio disso tudo, o normal, né, o pensamento comum é que as pessoas achem que isso é uma coisa totalmente sem segurança. Mas a resposta é mais simples do que parece. Na realidade, qualquer um pode validar a sua transação de Bitcoin. Sim, qualquer um. Eu mesmo posso fazer isso por você se eu quiser. Só que para que seja possível validar uma transação em Bitcoin, é necessário que o usuário que vai validar essa operação tenha esse sistema de validação instalado no seu computador. E é aí que a gente entra na mineração de Bitcoins. Nós já vamos falar sobre isso, mas só para concluir esse tema, vamos seguir aqui. Outro ponto importante com relação a essa descentralização do Bitcoin é a questão de não existir um órgão regulador ou um governo que toma conta desse dinheiro, né? Como a gente tem, por exemplo, o nosso governo que toma conta do nosso real. Isso pode ser uma coisa boa para muitos ou uma coisa ruim, depende da sua interpretação. Mas o fato é que a partir do momento que você tem uma moeda descentralizada, você tem que entender que você passa a ser o responsável por esse dinheiro, que você passa a ser, entre aspas, o seu próprio banco central. Então você e mais ninguém é responsável pelo que você faz com o seu dinheiro. E isso exige uma série de cuidados. Cuidados que vão, por exemplo, com a escolha da corretora, no caso uma exchange, né? Onde você vai fazer as suas negociações de Bitcoin, onde você vai comprar e vender. Já vimos aí alguns casos no mundo afora de corretoras, né, de exchanges que sumiram com os Bitcoins dos seus usuários, né? Então você não vai querer que isso aconteça com você. Tem formas de você se prevenir disso, existem carteiras tanto virtuais, né, quanto carteiras físicas, onde você pode armazenar os seus Bitcoins. Isso é um assunto para um outro vídeo, senão vai ficar muito extenso. Mas enfim, é importante que você escolha uma exchange segura, uma exchange que realmente tem um trabalho sério para que você possa estar transacionando, comprando, vendendo, ou seja o que for, né, os seus Bitcoins. Além do mais, existe também um perigo que são as pirâmides financeiras, algo que tem sido muito comum de uns anos para cá, utilizando o tema de Bitcoins. Nós vamos ter também um vídeo aqui falando sobre pirâmides financeiras mais especificamente, mas enfim, como o Bitcoin
tá em alta, né? Existe um hype muito grande sobre o assunto de Bitcoin e criptomoedas em geral. É comum que as pessoas tentem se aproveitar disso. E como não existe um órgão regulamentador por trás, não existe ninguém cuidando dessa moeda, ela é uma moeda descentralizada, você deve ter muito cuidado. Então, se você vê alguém te oferecendo ganhos extraordinários envolvendo criptomoeda e tudo mais, né? Cara, corre disso, tá? Não caia nessa. Cuide do seu dinheiro. E sendo assim, nós vamos entrar agora no ponto número 2, que é a mineração de Bitcoins, tá? Bom, como eu falei anteriormente, qualquer pessoa pode validar as transações de Bitcoin. Isso é verdade. Você, se quiser, pode ser um usuário que faz essas validações. Só que para você fazer isso, você precisa fazer o que nós chamamos de mineração de Bitcoins. A mineração de Bitcoins, no caso, é feita através de computadores. Eu vou explicar como é que funciona esse processo. Mas, antes de tudo, você deve estar pensando: tá, beleza, eu vou ficar ali, colocar meu computador à disposição para fazer essas validações, etc. Só que, por que eu faria isso, né? O que eu ganho com isso? E é aí que entra o prêmio da mineração, porque quando os mineradores cumprem seu trabalho, eles recebem estímulos para continuar fazendo esse trabalho. E esses estímulos são nada mais, nada menos que unidades de Bitcoins. Mas como que funciona de fato essa mineração? Bom, para você ser um minerador, você vai precisar de um computador. Mas não é um computador qualquer, tá? Eu já vou te avisando. Você vai precisar da máquina, literalmente. São computadores extremamente potentes, é um investimento muito caro. Hoje em dia existem fazendas de mineração de Bitcoin com dezenas de computadores trabalhando o tempo todo para fazer essa mineração. E obviamente isso também vem atrelado a um custo de energia muito alto. E é exatamente por isso que é inviável fazer mineração de Bitcoins em alguns países, o Brasil é um deles, e as pessoas optam por fazer essas farms, né, de mineração em países onde o custo de energia é mais baixo. Existem até lugares onde já se usa energia sustentável para fazer mineração de Bitcoin, tornando o processo muito mais barato. Mas vamos agora, de fato, entrar na mineração. Como é feita essa mineração? A coisa acontece da seguinte forma: a cada 10 minutos, a rede de Bitcoin libera um problema matemático extremamente complexo para ser resolvido. Com esse problema ativo, os computadores dos mineradores vão tentar solucionar esse problema, né? Resolver aquela grande equação. Caso esse problema matemático não seja resolvido dentro desses 10 minutos, esse problema desaparece e um novo problema surge. E assim seguem as coisas, eternamente num loop infinito. A cada 10 minutos, um novo problema. Obviamente, vários e vários mineradores com suas máquinas superpotentes estão ao mesmo tempo tentando resolver esses problemas. E o vencedor é o que resolve esse problema primeiro. Imagina que quando um minerador resolve esse problema, ele recebe uma prova de que ele conseguiu resolver aquilo. Isso é chamada de Proof of Work. Em português, prova de trabalho. E ele precisa enviar essa prova para o sistema de Bitcoins, né, para a rede de Bitcoins, para que todos saibam que ele conseguiu resolver aquele problema matemático. E somente esse minerador que resolveu esse problema matemático é o que tem o direito de registrar, de fazer o registro na rede de blockchain. Vamos falar mais para frente sobre blockchain também, segura aí. Um passo de cada vez. Isso acaba gerando uma disputa muito grande entre os mineradores. Todo mundo quer resolver o problema primeiro para poder ser a pessoa que vai efetuar os registros e também receber as suas unidades de Bitcoin, que é uma coisa muito interessante, né? Outra forma que o minerador tem de ganhar dinheiro é através de taxas, porque existem pessoas que pagam taxas para que as suas operações sejam registradas primeiro na frente das demais. Então, além da premiação em unidades de Bitcoins, os mineradores também ganham taxas para registrar essas transações mais rapidamente, né, na frente de outras, como se fosse uma forma de dar prioridade. A gente pode comparar isso com o DOC e o TED, né, onde um tem um custo mais elevado, porém é mais rápido. E agora a gente vai falar como é que funciona esse tal de blockchain. Afinal de contas, o que é isso, né? Uma palavra complicada, estranha. Bom, calma que você vai entender. Tá? Presta atenção. O blockchain é um dos grandes trunfos de Bitcoin. Ele é literalmente uma corrente, uma cadeia de blocos interligadas, onde em cada bloco desse existem informações sobre as transações, né, e registros de Bitcoin. E como toda corrente, não é possível você remover um dos elos, porque afinal de contas, o elo de uma corrente está ligado ao anterior e também ligado ao posterior. Quando o minerador faz o registro no blockchain, a coisa funciona da seguinte forma, vai aparecer aí na tela para vocês. O minerador registra as transações em um bloco. Esse bloco contém todos os registros das operações que aconteceram nos últimos 10 minutos.
o Proof of Work e uma referência ao bloco anterior a ele. Sendo assim, a cada 10 minutos são gerados novos problemas, cada problema envia um Proof of Work para a rede e isso é registrado ao blockchain junto aos últimos 10 minutos de operações e transações e linkado ao bloco anterior, fechando assim essa corrente de blocos interligados. E o blockchain é uma rede pública, você consegue acessar todas as transações e operações feitas na rede de Bitcoin desde o momento atual até o início dos tempos, o marco zero, aquela primeira transação, o primeiro registro de Bitcoin feito na história. É como se fosse uma timeline gigantesca contendo todos os registros sobre Bitcoins. E é justamente essa rede de blocos, esse blockchain que garante a segurança do sistema do Bitcoin. E o blockchain é algo que tem um potencial muito, mas muito grande, que vai inclusive muito além do que é o Bitcoin. E o único risco ao blockchain seria a própria tecnologia. Não hoje, não com a tecnologia que nós temos hoje, mas talvez no futuro. Não é possível quebrar um bloco sem quebrar os outros, mas existe a possibilidade de que alguém um dia possa conseguir quebrar o algoritmo do blockchain e solucionar de forma reversa todos os problemas matemáticos da rede até chegar ao ponto inicial e com isso roubar todos os bitcoins que existem. Hoje isso é algo impossível de acontecer porque demanda uma capacidade de processamento além do que nós temos hoje em dia. É algo realmente absurdo, mas não deixa de ser um risco que um dia pode ser real. Esse dia, logicamente, quando os computadores forem capazes de realizar tal feito. E para encerrar esse assunto de blockchain, eu vou trazer para vocês algumas aplicações que ele pode ter além do Bitcoin. Imagina que você quer comprar um produto online, sei lá, num site que possui descontos nesse produto. Para você realizar essa compra, você tem que efetuar o pagamento ali através do seu cartão. E para que essa transação seja oficializada, é necessário que o site entre em contato com a instituição financeira do seu cartão. Posteriormente, ele precisa entrar em contato com o fornecedor do produto que você quer comprar, para que ele mostre que essa transação foi efetuada e que esse fornecedor separe esse produto para você. Só que agora imagina outra pessoa, ao mesmo tempo que você fez isso, também realizou essa mesma compra. Com certeza vai ocorrer aí um conflito de informações, justamente por conta de toda essa burocracia e o tempo que se leva para realizar todo esse processo. Existe essa margem, essa brecha para erros e conflitos desse tipo. Com o blockchain, isso é impossível de acontecer, porque quando você faz uma transação via blockchain, toda a rede, naquele exato momento que você fez a transação, já fica sabendo que você realizou aquela transação e logo também já fica sabendo que o produto não está mais disponível. Existe inclusive um nível superior a isso, que são redes de blockchain que são capazes de gerar contratos. Sendo assim, você elimina qualquer intermediador de fato, você não precisa nem do site de vendas para fazer uma negociação. Você pode acessar diretamente essa rede de blockchain e comprar o seu produto através dela. E quando os demais usuários dessa rede acessarem, eles já vão ver que aquele produto já foi comprado por alguém e que ele não está mais disponível em tempo real. Porque a partir do momento que você faz aquela compra na rede de blockchain, toda a rede é avisada por estar interligada como uma única coisa, como uma corrente de dados. O outro exemplo do benefício dessa rede de blockchain são, por exemplo, transações internacionais. Eu, por exemplo, que moro fora do Brasil, faço muitas transações, muitas remessas para o Brasil. Afinal de contas, eu pretendo voltar para lá um dia. Fora que eu invisto dinheiro no Brasil também, então eu preciso mandar dinheiro para lá constantemente. Normalmente eu faço essas transações via algum aplicativo e tudo mais. Tem vários aplicativos por aí que você pode usar. Eu não vou falar nome de nenhum porque ninguém tá me pagando, mas eu normalmente uso aplicativos para isso. E o que acontece? Quando eu realizo esse tipo de transação, o dinheiro sai da minha conta, ele vai para o sistema desse aplicativo, ele precisa validar que ele recebeu esse dinheiro, para depois ele realizar o câmbio, para aí sim enviar o dinheiro para o Brasil, o meu banco no Brasil reconhecer que aquele dinheiro chegou e aí sim ele estar disponível para mim. Normalmente isso vai de 1 a 3 dias, depende do dia, se é sexta e tal, enfim. Mas vamos colocar aí que isso leva pelo menos um dia para ser realizado. Se uma transação desse tipo fosse realizada via blockchain, eu já eliminaria o aplicativo e já eliminaria o câmbio. Tudo que eu precisaria seriam os dados da carteira da pessoa para quem eu quero enviar a minha quantidade de bitcoins e nada mais.
e em questão de minutos esse dinheiro estaria lá. Seria, por exemplo, como uma forma de Pix, por exemplo, só que internacional. A gente eliminaria aí intermediadores, eliminaria tempo e eliminaria principalmente custo com taxas, e são altas, eu posso dizer isso. Ou seja, tudo seria mais fácil e rápido. Cara, isso é demais. E agora nós vamos entrar no quarto ponto da nossa lista, que é o fato da inflação e escassez. A descentralização do Bitcoin e a falta de regulamentação com relação a essa moeda gera uma coisa muito interessante. Olha só, a gente viu aí com o problema da pandemia, né? Vários países, os bancos centrais de diversos países pelo mundo começaram a imprimir dinheiro loucamente. E esse dinheiro foi destinado a estímulos à economia, a estímulos à empresa, né? E também a auxílios emergenciais para pessoas, né? Aqui nos Estados Unidos nós tivemos vários cheques dados pelo governo, aí no Brasil vocês também receberam dinheiro e por aí vai. Só que esse dinheiro não foi gerado de uma forma natural, né? Ele não foi proveniente de nenhuma atividade econômica, de nenhuma empresa que gerou riqueza para o país ou coisa do tipo. Na realidade, ele foi simplesmente criado pelo governo. Ele decidiu criar do nada, tá? Literalmente, como se ele tivesse ligado uma impressora e saísse imprimindo dinheiro por aí. E adivinha só, vocês devem ter reparado que as coisas começaram a ficar mais caras de uns tempos pra cá, né? Na verdade, bem caras. Tanto aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, cara, as coisas estão muito, mas muito caras. Gasolina subiu demais, compras no mercado subiram demais, tudo tá extremamente caro. Embora a gente tenha recebido dinheiro, né, as coisas também subiram de preço. E por que isso aconteceu? Bom, isso é um fenômeno que a gente chama de inflação. Nós vamos ter um vídeo específico aqui sobre inflação, senão se eu for entrar nesse mérito agora a gente vai levar muito tempo e esse vídeo já não vai ser um vídeo curto, mas enfim, vai ficar para um próximo vídeo essa questão da inflação. Mas o fato é que os governos, eles não são os melhores gestores de dinheiro do mundo e eles acabam gerando inflação, que é justamente essa alta nos preços que a gente vê por aí. Só que com Bitcoin isso não acontece. Olha que coisa mágica. Mas por que isso não acontece? Primeiro, o governo não tem como controlar o Bitcoin. Como eu já falei aqui várias vezes, ele é uma moeda descentralizada. O segundo motivo é que o Bitcoin é escasso. Sim, o Bitcoin é escasso, não dá para você criar mais Bitcoins porque já foi programada lá no início uma quantidade específica de Bitcoins que podem ser liberados na rede e essa quantidade é de exatos 21 milhões de Bitcoins e nada mais. Ou seja, o dia que chegarmos a essa quantidade de Bitcoins, acabou, nenhum Bitcoin mais vai ser criado e a gente vai ter que ficar com o que existe mesmo. E é exatamente por esse motivo que o Bitcoin é uma moeda escassa, porque não é possível que um governo crie mais Bitcoins à sua livre e espontânea vontade. Sendo assim, o Bitcoin é uma moeda deflacionária. E eu queria fazer uma observação, porque não é que as criptomoedas são deflacionárias. O Bitcoin é uma criptomoeda deflacionária. Nós temos, por exemplo, o Dogecoin, que não possui essa característica como a do Bitcoin. E justamente por isso ele não tem o mesmo valor, porque ele não é uma moeda escassa. E a gente sabe que quanto mais escassa é uma coisa, mais ela tende a valorizar. Então, o que significa o Bitcoin ser uma moeda deflacionária? O dólar, o real, o euro, por exemplo, eles têm a tendência de, no longo prazo, perder valor, e é o que a gente viu acontecendo. O dólar está desvalorizando, o real então nem se fala, e é o que acontece com todas as moedas do mundo. O normal é que elas percam valor justamente por causa da inflação. O que você compra hoje com 100 reais não vai ser o que você vai comprar daqui a um ano com 100 reais, porque a moeda perde valor, porque cada vez existe mais dinheiro em circulação. Com o Bitcoin, como esse número é escasso, não vai existir mais Bitcoin em circulação, vai existir o que está programado para existir. Então a demanda por essa moeda vai ser cada vez maior e o seu valor vai subir cada vez mais. E muita gente considera o Bitcoin como ouro digital. O ouro é um ativo extremamente escasso de extremo valor e serve como reserva de valor, tal como muitas pessoas também consideram o Bitcoin como reserva de valor. E ainda existe uma outra característica que contribui para essa escassez do Bitcoin, que é justamente o processo de mineração. A cada 4 anos esse sistema se atualiza de forma que seja cortada pela metade a quantidade de Bitcoins que o minerador recebe por problema que ele resolve. Sendo assim, se torna cada vez mais difícil liberar Bitcoins, né, conseguir minerar e adicionar novos Bitcoins à rede, o que também contribui, como eu falei, para a escassez dessa moeda. E agora nós vamos entrar no quinto ponto da nossa lista, que é o fator
privacidade. Cara, já parou pra pensar quando você vai abrir uma conta no banco, por exemplo? Você tem que dar endereço, CPF, nossa, é uma série de coisas que você tem que dar, até o quanto você ganha, você precisa mostrar em determinados casos. Ou seja, se a gente for parar pra pensar, nós estamos totalmente expostos, né? O governo, os bancos, as instituições financeiras sabem tudo sobre nós. Sabem o quanto você ganha, o quanto você gasta, com o que você gasta. Se duvidar, eles sabem até melhor do que você essas coisas. E cara, se você for analisar, isso é uma coisa muito assustadora. E muitas vezes essas nossas informações vão parar em mãos erradas e a gente acaba tendo uma série de problemas com relação a isso. Se você não gosta dessa exposição que os meios tradicionais nos impõem, o Bitcoin é algo que pode resolver esse problema para você. Porque as transações em Bitcoin, apesar de serem feitas numa rede pública que pode ser acessada por qualquer um pode visualizar aquelas transações, elas são, como eu falei lá no início, privadas. Ou seja, as pessoas sabem que essa caneca foi negociada por um valor X de Bitcoins e essa informação está na rede. Porém, quem comprou e quem recebeu é algo que só diz respeito a essas duas partes. E por isso, mais uma vez eu falo, lembra lá no início quando a gente deu aquele conceito de Bitcoin? Por isso a gente fala que é ponto a ponto. Porque essas informações só dizem respeito a você e a quem você vai transacionar. Isso é algo muito legal, eu gosto bastante disso, só que outras pessoas já veem um lado negativo nisso e realmente esse lado existe, que é acobertar coisas que não são, digamos assim, corretas de serem feitas, né? Graças a essa privacidade oferecida pelo Bitcoin, algumas transações ilegais acabam sendo ocultas, né? Acabam ficando escondidas no meio disso tudo. E muita gente acaba associando o Bitcoin a mercado negro e outras coisas, né? Deep Web, etc. Justamente por conta desse fator da privacidade. E para fechar nossa lista, nós temos um sexto item que talvez você não concorde comigo, mas enfim, vamos ver. Bitcoin não é um investimento. Bom, galera, apesar de muita gente comprar e vender Bitcoins, realizar lucro e tal, e etc., o fato é que Bitcoin não é um investimento. O Bitcoin é uma moeda, só que é uma moeda digital. O Bitcoin é como o real, é como o dólar, é como o euro. Você não pode investir em dólar. Você investe em ativos dolarizados. Por exemplo, quando você compra ações americanas, você está investindo em um ativo que está relacionado a uma moeda no exterior, que seria o dólar, mas você não investe no dólar, né? Literalmente falando. O mesmo acontece com o real, o mesmo acontece com o euro e o mesmo acontece com o Bitcoin. O que causa essa variação de preço no Bitcoin é a questão da oferta e da demanda. Quanto mais pessoas compram, mais o preço sobe. Quanto mais pessoas vendem, mais o preço cai. Só que isso não o torna um investimento. O Bitcoin foi criado com o conceito de ser uma moeda digital. Logicamente, você pode ganhar dinheiro com Bitcoin, muita gente ganha, mas é interessante você entender essa diferença entre, por exemplo, ações da Magazine Luiza e o Bitcoin. São coisas totalmente diferentes. Até porque pode ser que um dia você compre ações da Magazine Luiza através de Bitcoins e não através de unidades de real. E além do valor do Bitcoin estar ligado a essa questão da oferta e da demanda, e outros pontos também que a gente já falou aqui, né, como escassez e etc. Uma coisa que dá valor para moedas em geral, e o Bitcoin não foge disso, é a crença das pessoas. O real hoje é a nossa moeda porque nós acreditamos no real. O dólar hoje é a moeda internacional porque as pessoas acreditam no dólar. E o Bitcoin é o Bitcoin porque as pessoas acreditam no Bitcoin. Um dos motivos da grande volatilidade do Bitcoin, né, vamos dizer assim, como ativo, é justamente a questão da crença. Ao mesmo tempo que nós temos muitas pessoas que apostam e acreditam, né, no Bitcoin como algo interessante para o futuro, como uma revolução, né, como uma moeda revolucionária, etc., muita gente acha que o Bitcoin é algo que não deveria existir. Ou seja, quanto maior for essa fé no Bitcoin, maior será a demanda por ele. Por outro lado, a oferta será menor por ser uma moeda escassa e, com isso, temos um valor maior. Bom, pessoal, acho que deu para vocês entenderem o conceito, o que é de fato o Bitcoin. Acredito que agora vocês tenham um background e uma ideia mais fundamentada sobre essa criptomoeda, porque muita gente acha que é só um ativo que você compra na baixa e vende na alta e nada mais do que isso, mas o Bitcoin e a rede de blockchain vão muito além do que você ficar tradando esse ativo. Caso vocês tenham ainda alguma dúvida sobre Bitcoin, ou seja lá o que for, deixem aqui nos comentários, ou talvez, sei lá, a gente venha e grava um outro vídeo para complementar esse, porque obviamente não deu para falar tudo sobre Bitcoin, mas eu tentei passar para vocês os pontos principais para que vocês entendam de uma vez o que é de fato esse tal
Bitcoin. Bom, com tanta informação nesse vídeo, eu gostaria de pedir, cara, para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, comenta, dá essa força pra gente. Cara, vocês não sabem o quanto a gente se esforça para poder estar trazendo conteúdo para vocês. Realmente o nosso objetivo é te ajudar, é agregar. Da mesma forma que um dia também fizeram isso por mim, da mesma forma que um dia eu tive a oportunidade de aprender, eu quero que vocês tenham a oportunidade de aprender e com isso tomar decisões melhores para a vida de vocês em geral, não só financeira, eu já falei isso aqui, mas você se tornar investidor, na minha visão, é você mudar completamente a sua visão com relação ao mundo. Isso influencia em diversas áreas da sua vida. Não é apenas você ficar mais rico financeiramente, é você ficar mais rico como pessoa. Então ajuda a gente a espalhar essa mensagem para mais pessoas, que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, e compartilha aí com quem você conhece. Peça para essas pessoas também compartilharem, dá essa força aí, que a gente vai continuar trazendo conteúdos de valor para vocês aqui, beleza? Segue a gente também lá no nosso Instagram, vai aparecer aqui na tela para vocês. Corre lá que a gente também posta conteúdos por lá e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido algo agregador para vocês e eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.